com muita alegria que nós estamos aqui nesse momento para conversar a respeito da fundação da Fraternidade Espírita de Novo Horizonte. O Paulo, na sua luta dentro do movimento espírita, ele tinha essa determinação, esse propósito de, na divulgação da doutrina espírita, ajudar a levar o espiritismo aos locais, aos bairros onde não havia nenhuma casa espírita. Então, nesse propósito, ele andou durante sua vida toda, ele fundou muitas casas espíritas. A identidade dele está gravada em mais de 21 entidades espíritas que ele ajudou a fundar. Começando lá em Uberaba, quando a gente morava lá, ele é cofundador de 2 instituições espíritas. O Centro Espírita Adelino de Carvalho e o Centro Espírita Henrique Krieger. São 2 espíritas lá da cidade de Uberaba. Então, indo para Ipatinga, ele continuou na sua tarefa, fundando as casas espíritas lá em Ipatinga, foram várias também, e mudando aqui para Vitória, continuou esse trabalho. Ele, por ter participado de URI, participou da 3ª União Regional Espírita, ele dirigiu durante alguns anos, ele ajudou a fundar o 7º CRE, né, o 7º Conselho Regional Espírita, e o 6º lá de Vila Velha. Então, essa preocupação com o movimento espírita sempre fez parte da vida dele. E ele falava que ainda queria fundar uma casa lá em Novo Horizonte, porque nós tínhamos comprado o terreno lá muito tempo atrás. E o bairro desenvolveu muito, ficou grande, né? E ele teve essa preocupação de fundar ali também uma casa espírita. E na época, ele, com vários companheiros aqui da comunidade Espírita Esperança, fizeram o planejamento e o trabalho de fundação da casa, da criação, da fundação e da construção do ambiente físico da casa. Eu me lembro que tinha um grupo de estudantes do ESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, a quem o Paulo pediu ajuda, e o grupo veio assim em massa ajudar na fundação da Fraternidade Espírita de Novo Horizonte. Desde a elaboração do projeto, como a construção da obra também. Paulo sempre contou ali com a colaboração deles. Muitos ainda se encontram por aqui. O Lauro, por exemplo, ainda está lá até hoje, né? Mas muitos já se foram, outros estão por aí, mas foi assim que ele manifestou o desejo de construir a sede lá da Fraternidade em Novo Horizonte. E de ter o desejo, né, ele passou para a realização da obra, doando o terreno, ele dividiu ali pela metade e começando o início da construção. Ele trabalhou lá 15 anos, desde 11 que ele desencarnou. Inclusive, desde que ele desencarnou, ele estava levando a companhia daquilo para lá. Evangelização fui eu que implantei. Quando eu fiz o treinamento com algumas pessoas lá, e aí a gente começou a evangelizar no mesmo dia da doutrinária, igual vocês estão fazendo agora no dia do evangelho, né? Coisa que veio a separação, mas aí a gente já não estava mais lá. Mas essa época, quando aconteceu a fundação, as pessoas estavam se aproximando, então assim, era tudo muito recente no bairro. E o bairro sempre teve muitas outras igrejas, né, de outras denominações, então era assustador, na realidade, para as pessoas, que a grande maioria ali no bairro são pessoas evangélicas, e o espiritismo ainda tem aquela visão de ser uma doutrina ruim, né? E aí o papai, ele saía pelas casas no bairro entregando mensagem, e onde essas mensagens tinham um carimbo da fraternidade com o dia da reunião doutrinária. E ele fazia convite para as pessoas para poder participar. E ele também visitava as pessoas no bairro. Então, assim, tinha a campanha, era levado mantimentos, etc., para algumas famílias. E acaba que essas pessoas, elas foram conhecendo a doutrina, o caráter
de caridade da doutrina espírita. E isso fez a Fraternidade Espírita Novo Horizonte se fixar, com poucas pessoas, mas se fixou, né, dessa forma. Então essas pessoas do bairro foram atraídas para poder frequentar. E tinha um volume interessante assim, de pessoas do bairro frequentando a casa. Eu só lembro assim, dessas coisas, porque quando o papai ele decidiu fazer a instituição, fazendo com as pessoas que se dispunham a auxiliar, ele pegou o seu Edivaldo, aqui também da comunidade Espírita Esperança, depois um grupo de trabalhadores daqui da casa foram ajudando, foi levando gente para fazer palestra. O Carlos Feitosa era um que participou, o Eugênio, o Marco Túlio. Mas muita gente chegou e ajudou, né? Chegou a Adrete com o Eduardo, fizeram uma reforma grande. Fizeram a reforma, cuidaram com muito carinho da casa, permaneceram os trabalhos, né? Então falando para ela que no dia do desencarne dele, ele estava indo levar mantimento. Indo para lá. Para levar mantimento. Da cesta básica. Ele não podia, estava de repouso médico, tinha feito uma cirurgia e ele foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Eu até quando eu cheguei lá, porque a mamãe me telefonou, eu fui a primeira chegada depois do meu irmão Fabrício, que foi quem deu a notícia para ela do acidente e já tinha falado do falecimento. Aí ela me ligou, eu estava na faculdade, que eu estava fazendo mestrado na FUCAP ainda. Aí ela me ligou e falou assim, minha filha, eu estava na sala de aula, ela falou assim, e toda vez que ela me ligava, eu estava na sala, ela falou assim, mãe, eu te ligo. Ela falou assim, não, minha filha, sai da sala, eu preciso falar com você agora. Aí eu saí, aí ela me deu notícia. Ela falou assim, seu irmão falou que ele desencarnou e ele está lá na avenida, em tal lugar. Vai lá, minha filha, vai lá e fica com seu irmão, ajude seu irmão. E ela telefonou filho por filho, deu notícia filho por filho. Quando cheguei lá, eu vi o carro todo sujo, eu falei, papai arrebentou todo, tá cheio de sangue no carro. Não quis me aproximar de jeito nenhum. Quando o Paulinho chegou, eu não tive coragem de me aproximar, eu fiquei olhando de longe. E o Fabrício estava lá mesmo. Aí, quando eu me aproximei, que o Paulinho chegou, eu tive coragem, o que estava todo sujo o carro, que eu achava que era sangue, papai não teve um arranhão no lado de fora do corpo, nada. A aparência dele estava normal. Foi bastante tempo. Só um pouquinho, só um arranhãozinho assim. Mas não sangrou. Mas ele teve hemorragia interna, ele fraturou a perna, a perna assim embaixo, mas a gente não viu nada. Ele estava vestido normal, então a gente não viu nada. Quando a gente trabalhava lá em Patinga, no movimento espírita, era comum essa questão da campanha do quilo e da distribuição dos mantimentos. Fazer as visitas fraternas, as visitas nas casas das pessoas, isso era algo comum. Então, isso era da cultura do espiritismo na comunidade espírita, a caminho da luz, lá de Ipatinga. E o movimento espírita de Minas Gerais é assim. Então, quando nós viemos para cá, a gente trouxe essa cultura para cá. A gente fazia isso tudo aqui no início da comunidade Espírita Esperança. E como é uma casa máter, né, que daqui originaram outras instituições, outros trabalhadores que foram se formando, foram se juntando ao grupo que veio de Minas Gerais, então essas pessoas foram ajudando na liderança do papai a fundar outras casas espíritas. A Fraternidade Espírita Novo Horizonte era uma das casas que tinha ele à frente da administração. A Comunidade Espírita Esperança, então, é uma casa máter, porque a gente tem 42 anos, né? Foi a primeira casa espírita fundada quando nós chegamos de Ipatinga, nós e um grupo de amigos que veio trabalhar na CST. E daqui, amigos que foram identificando, né, com o trabalho, outros amigos da CST, pessoas daqui da cidade que conheceram o trabalho da comunidade, foram se juntando e fortalecendo os trabalhos aqui da casa. E a gente fazia campanha do quilo aqui na comunidade Espírita Esperança no início. Só que esse bairro aqui, ele é um bairro já estruturado, então, e a gente não poderia aumentar a casa no sentido de trazer pessoas carentes para cá. A gente não podia fazer esse tipo de trabalho, e aí está dentro da constituição da história da comunidade. Então, o que ficou decidido na comunidade? Que a gente fundaria, então, casas espíritas nos bairros onde tinham pessoas com necessidades materiais e, ao mesmo tempo, espirituais, onde não tinha casa espírita.
E aí, através do movimento espírita estadual, da Federação Espírita Estadual, o papai foi convidado pelo seu Alcino a fundar o CRE, que na época era URI, União Regional Espírita, na região da Serra, porque já existiu a terceira URI aqui na região de Vitória, que as casas que constituíam, mas na Serra não tinha casa espírita. E o seu Alcino, que era o presidente da federação, falou para o papai que se ele tivesse 3 casas espíritas na Serra, ele fundaria a União Regional Espírita da região da Serra. E aí o papai fundou essas casas. E a Fraternidade Novo Horizonte foi uma delas. Então, grupos de amigos, trabalhadores aqui da Comunidade Espírita Esperança ajudaram a fazer funcionar essas casas. E a Fraternidade foi uma delas, só que não foi difícil para o papai, entre aspas, porque ele tinha esse terreno lá em Novo Horizonte. E aí ele resolveu, então, dividir e fazer parte da Casa Espírita, né? E aí, como é que iria fundamentar os trabalhos lá na Fraternidade Novo Horizonte? Porque o objetivo de ter fundado a casa lá foi para os moradores de lá, porque as pessoas que já estavam aqui, frequentavam Esperança, elas já tinham onde frequentar. Então, o objetivo era levar espiritismo para aquela região. E então tinha que divulgar na região ali, na circunvizinhança, o espiritismo. De que maneira? Então a maneira mais fraterna que a gente tem é mostrando a caridade, né? E aí o papai ele fazia visitas, entregando uma mensagem, tinha lá um carimbo com o nome da fraternidade e a informação que a reunião doutrinária acontecia toda quarta-feira, de 20 às 21 horas, que todos estavam convidados e que podia levar as crianças, podia a família inteira, etc. E o papai é muito carismático, é um líder, uma pessoa muito carismática. Então, as pessoas foram conhecendo ele e ele foi ajudando com uma cesta básica, era uma roupa que precisasse. Então, tudo que ele identificava que era possível auxiliar as pessoas ali daquela região, ele e o grupo de amigos, então faziam um esforço para poder auxiliar. E assim as pessoas foram se agregando, foram participando. E assim o bairro foi se envolvendo, né, nos trabalhos da Fraternidade Espírita Novo Horizonte. E até hoje, algumas famílias frequentam, né, levam seus filhos para evangelização. As crianças que eu evangelizei lá, naquela época lá atrás, já não são mais crianças, não estão mais na casa, né, cada um já seguiu o seu rumo. Mas o trabalho se fixou nesse formato e até se ampliou, né? E a gente parabeniza os trabalhadores que passaram, que continuam passando, que continuam esforçados fazendo o trabalho, né? Porque, como o papai falou naquele vídeo que eu te mostrei lá de Patinga, é lançada a sementinha, né? E aí a gente, através dessa sementinha, a gente faz o uso do benefício que foi e prossegue o trabalho. Com boa vontade, com esforço, com dedicação, com muito suor, porque é muito suor, né? Com muita tolerância, paciência uns com os outros, porque a gente, individualmente, nós temos muitos problemas, né? Todos nós temos, e aí a gente precisa olhar com gentileza, com esse espírito de fraternidade, com um olhar de solidariedade. A gente precisa se auxiliar para manter o trabalho, porque senão a gente não consegue, uma pessoa sozinha ela não consegue, né? Então a gente tem que olhar uns pelos outros mesmo para prosseguir. Quando eu me casei com o Paulo, ele já estava ajudando na construção do CRUT, porque ele ajudou lá em Uberaba. Eu era católica na época, ele espírita, mas eu entendi perfeitamente o trabalho dele. Comecei a ler sobre o espiritismo, comecei a simpatizar e não foi difícil de aderir ao movimento espírita, não. Muito fácil. Conheci a doutrina e me encantei de primeira. Então, desses grupos de amigos que começaram lá na Fraternidade Espírita Novo Horizonte, vários deles já desencarnaram. O Wander desencarnou, a dona Wanda desencarnou com o seu esposo, o seu Sebastião. Um dos filhos que ajudou também desencarnou, o Carlos Feitosa já desencarnou. Então, como é importante, né? A dona Joanita participou lá também. Todos eram trabalhadores aqui da Comunidade Espírita Esperança. A gente falou do seu Edivaldo?
Eu falei o nome do seu Edivaldo? Seu Edivaldo, eu não sei se no papai, adoro o papai também. Seu Edivaldo é vivo até hoje, né? Seu Edivaldo está com 88 anos. Fala do seu Edivaldo, mamãe. Então, Edivaldo Batista Oliveira ajudou o Paulo a fundar aqui os outros centros que partiram aqui do Esperança. E ele deu muito suporte para o Paulo na criação e na manutenção dos centros da Serra. Inclusive ele foi também presidente do 7º CRE, Edivaldo, depois do Paulo foi ele. É porque a União Regional Espírita, um dado momento, virou CRE, Conselho Regional Espírita, e até hoje é esse o nome que se dá, Conselho Regional Espírita. A região da Serra é considerado o 7º CRE. Todo o estado do Espírito Santo, se não me engano, tem 16 CREs. E cada região tem uma quantidade de casas espíritas. Eu não sei quantas casas espíritas tem a Serra hoje, mas já deve ter umas 7 casas espíritas, mais ou menos, não é? É porque não é só a Serra, né? O CRE constituído da Serra, eu acho que Aracruz faz parte, ou Aracruz é do 12º CRE, eu não lembro a divisão, mas no site da Federação Espírita Estadual tem tudo isso. Então o que era URI, naquela época que foi fundado a Fraternidade Espírita Novo Horizonte, hoje se chama CRE. Ah, pode continuar. Essas casas espíritas todas, quantas foram fundadas? Você tem noção? Pelo lá? Foi a Fraternidade Novo Horizonte, o Joana de Ângeles, José de Anchieta, a Cidade Continental. A Cidade Continental a gente ajudou, fortaleceu. E lá no... Aqui é onde o Marco Seu Rosa. Seu Rosa a gente inclusive ajudou a comprar casa. Ele fez campanhas para comprar casa, que era ainda um aluguel. Aí nós fizemos promoções, a comunidade ajudou financeiramente e eles adquiriram a casa lá em Novo Horizonte. Novo Horizonte não. Fraternidade Seu Rosa. Fraternidade Espírita. Isso. E o seu Edivaldo sempre participou com o papai. Desde o início. Aqui ele participou do movimento para fortalecer o 3º CRE, que eram as casas espíritas daqui, dessa região, que o seu Alcino tinha convidado o papai. Aí depois, quando fundou o CRE lá da Serra, o seu Edivaldo participou também com o papai, nas tarefas individualmente da Fraternidade Novo Horizonte, de José de Anchieta. Ele era o presidente quando o papai desencarnou, e foi quando eles mudaram a documentação, eles tiveram que refazer uma documentação lá de fundação, etc. Foi aí que eles resolveram mudar o nome, que era Fraternidade Espírita José de Anchieta. E aí se tornou Fraternidade Espírita Paulo Azevedo Novaes, em homenagem ao papai. Ele estava, toda a diretoria aprovou na época, a gente só foi sabendo depois. E o seu Edivaldo então era o presidente, né, mãe? De lá. Ele trabalha também no lar Coelho Sampaio, que é vizinho da Fraternidade Espírita de José de Anchieta, que o papai ajudou o Coelho Sampaio a fundar, porque quando o papai veio, a gente veio de Patinga, o papai tinha experiência de fundação e administração dos asilos de idosos, que lá em Patinga tinham 2 asilos que o movimento espírita tinha fundado, com a liderança dele. Então o papai tinha toda essa experiência. O professor Coelho Sampaio era um professor aposentado da UFES, e ele tinha vontade de fundar o asilo. E aí, como é que ele conheceu o papai? Eu sei que ele ficou sabendo do papai, se aproximou, convidou o papai para ajudá-lo, e aí assim encaminharam as questões, né, da fundação do asilo lá. E o seu Edivaldo trabalha lá até hoje. O seu Edivaldo, desde aquela época, no lar, ele frequenta a fraternidade lá de José de Anchieta, né? E ele trabalha também lá no asilo. Não sei qual tipo de asilo, é lá. É no lar dos idosos, agora é lá. Mas ele está lá nessa coisa também. E é isso, seu Edivaldo querido. O fato é que a gente tem que perceber que cada um faz um pouquinho, e esse pouquinho ele cresce, né? Então uns colocam, outros vão refazendo, vão semeando também outras coisas, vão criando novos trabalhos, contemporaneizando, né? Trazendo o trabalho de uma forma contemporânea, porque veja bem, na época que o papai era encarnado, no atendimento fraterno não se ouvia falar em depressão, em suicídio, em crise de ansiedade, muito pouco.
Hoje em dia, tenho certeza que os trabalhadores do atendimento fraterno lá na Fraternidade Espírita Novo Horizonte têm se preocupado com esse tipo de coisa, porque se renovaram os pedidos de ajuda, né? Então, aumentaram os pedidos de ajuda. Aqui na nossa casa isso aconteceu muito. Então, a gente valorizar a história do passado, os que antecederam, mas lembrando que cada um tem a sua contribuição e a necessidade de contribuir, porque a gente sabe que todos nós somos endividados do passado, né? Então é importante que a gente aproveite essa oportunidade que está aí. E uma casa como a Fraternidade Espírita Novo Horizonte, que é uma casa promissora de trabalho, muito trabalho, uma região onde a gente viu devagar evoluindo, porque ali já foi um bairro onde a situação de carência, de promiscuidade era muito grande no passado. Hoje em dia são famílias que estão ali nos arredores da fraternidade, né? A gente vê aquela avenida ali, uma avenida já comercial, um bairro já muito bem estruturado, e a gente fica muito feliz, porque só cresce, né? Isso é muito bacana. Dona Maria, lá da cidade continental, ela frequentava lá também. Mas a Dona Maria, ela estava desde o início também, Estava lá. Ela já desencarnou agora há pouco tempo, a Dona Maria desencarnou, deve ter o quê? Uns 8 meses. Uma trabalhadora dedicada, que era muito próxima às famílias ali. Ela frequentava também a cidade continental, uma pessoa muito querida, muito batalhadora. Não podemos esquecer da Adrete e do Eduardo, que estabeleceram uma confraternização diferenciada, onde as pessoas iam para lá, trabalhavam e ficavam e almoçavam juntos ali não sei se foi no domingo ou se era no dia do bazar. O fato é que ela quis muito construir aquela cozinha quem construiu foi ela, foi na gestão dela, ela e o Eduardo. E o objetivo deles era assim, que as pessoas pudessem confraternizar em torno do lado espiritual, mas que ficassem na casa também para poder estar ali comemorando, confraternizando em torno dos prazeres do corpo, né, fazendo lanche juntos, mas ao mesmo tempo ter a oportunidade de tomar mais conhecimento uns dos outros. Porque às vezes a gente vai à casa espírita, a gente vai para cumprir as tarefas, vai para cumprir as nossas responsabilidades, e a gente se esquece que quem está ali tem os seus dramas, né? Tem as suas necessidades, as suas alegrias que quer corresponder, e às vezes a gente não tem tempo para isso, a gente só tem tempo de trabalhar. Não é verdade? Precisa só de uma palavra amiga, né? E não encontra. Então, né? E aquela cozinha deliciosa que ela fez ali com aquela janela para fora na varanda, que foi exatamente para atender isso daí, muito bacana. Então, parabenizar mesmo. Cada um vai trazendo um pouquinho que vai se somando, né? E vai virando uma coisa maravilhosa. Agradecer muito o Lauro, que eu considero um guardião da casa, né? Desde o começo. O Lauro é muito zeloso, sabe da fundação, da história da casa, tudo que precisa. E ele cuida do prédio, do né? patrimônio. Não tem quem saiba mais do patrimônio daquela casa do que o Lauro, não tem. O Lauro realmente ele é um guardião e é uma pessoa extremamente simples, carinhosa, amigo, gentil, um homem valoroso, muito valoroso, amicíssimo do papai, né? Ele considerava o papai como pai. Quando o papai desencarnou, ele ficou muito, muito sofrido, e ele falava isso pra gente, que ele considerava o papai como um pai, um conselheiro dele, um amigo. Então o Lauro é um homem muito, que a gente tem muita admiração, muito carinho dele. É isso.